Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Cruzeiro, torcedora do Cruzeiro, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre a atual situação do líder do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, que finalmente, meus amigos, depois de um certo tempo, começa a dar muita alegria para os seus torcedores, né? Mas também perspectivas. Este é o ponto mais importante. Perspectivas, não somente em função dos resultados que a equipe tem conseguido no Campeonato Mineiro, mas também pela forma como as coisas estão acontecendo na toca, né? Realmente a gente percebe que, depois de muito tempo, parece que as coisas finalmente andam no sentido positivo na toca da Raposa, né? Isso é com muita alegria que eu presencio esse momento, porque o Cruzeiro é um clube necessário para o futebol brasileiro na primeira divisão. O lugar do Cruzeiro na primeira divisão voltará, certamente voltará, provavelmente, por que não, ao final dessa temporada. Mas a situação também não é fácil. Se não voltar, eu acho que não. Vai tentar fazer de tudo para que isso possa acontecer. Não vai ser, por exemplo, Eu acho que se não conseguir, não será uma luta em glória, como foi, por exemplo, na temporada passada e também na temporada retrasada. Mas eu acredito piamente que o Cruzeiro pode perfeitamente voltar à elite do futebol brasileiro, em virtude daquilo que a gente está vendo até o momento como sinais positivos da gestão do Ronaldo Fenômeno à frente do Cruzeiro. Agora, dono do Cruzeiro, evidentemente, fazendo um trabalho muito interessante. A meu ver, um trabalho bastante... Em alguns aspectos, esse trabalho tem muito de pragmático, em outros, tem ali um entendimento do Cruzeiro, do que é o Cruzeiro. Embora muitas contratações de peso, aquela coisa toda, chamando para a torcida, isso não venha a acontecer até o momento, né? Então eu acho que é muito positivo esse momento do líder do Campeonato Mineiro. Que coisa importante, que coisa interessante, né? Que coisa mágica, né, a gente poder falar isso, né? Estamos falando do líder do Campeonato Mineiro. Isso é muito importante. O Cruzeiro hoje consegue, mesmo tendo aquela derrota para o América, né, consegue estar também à frente do América, que está em quarto lugar, e também à frente do Atlético Mineiro, que é uma equipe muito mais forte em termos de elenco, de investimento e tudo mais. Quem é o líder do Campeonato Mineiro até agora é o Cruzeiro, né, meus amigos? Então vamos falar sobre isso aí, sobre esse jogo importantíssimo desses jovens, né, da canteira cruzeirense aí, contra a equipe do Tombense. Mas antes disso, eu quero pedir a sua permissão para abrir um parêntese e dizer que este vídeo tem um patrocínio. Tem um patrocínio da 1xBet, meus amigos, que é um caso de aposta. Para você que curte uma aposta esportiva, ela é tida como uma das mais confiáveis do mundo, né? Eu fiz pesquisa lá na Inglaterra para chegar a esta conclusão, né? Entrega rapidamente o lucro de você, apostador, caso você tenha o seu lucro lá na 1xBet, né? E que investe, patrocina grandes equipes do futebol mundial, né? Liverpool, Barcelona e inúmeras outras ali do cenário europeu, e que tem na sua página os grandes jogos do futebol mundial e também aqueles jogos que aos nossos olhos são grandes. Amanhã, por exemplo, volta a Champions League. Muito interessante. A Champions League estará de volta e vai ter um clássico PSG, né? Real Madrid contra PSG. É um jogo bem bacana para você pensar aí na sua aposta. A gente vê o PSG aí, quando tenta jogar, deixa muitos espaços. O Real Madrid adora esses espaços. Acho que vai ser jogo, por exemplo, para muitos gols. Pelo menos 2 gols, no mínimo, saem nesse jogo aí. Amanhã, pelo Campeonato Mineiro, né? O Atlético Mineiro vai enfrentar uma das sensações do Campeonato Mineiro, que é o Atlético. Olha que jogo interessante para você apostar. Considerando como é essa equipe do Atlético e também como é o grande arquirrival do Cruzeiro, imagine só, é um bom jogo para você apostar, né, gente? Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste, um jogo também bacana, que eu acho que deve ter no mínimo 2 gols. Botafogo da Paraíba vai jogar contra o Fortaleza, mas para mim é um jogo para Fortaleza ou empate. E também pela Copa do Nordeste vai ter o Náutico contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Eu acho que é um jogo para dar uma pequena zebra aí. O Náutico pode vencer sim, mas eu acho que é Náutico ou empate nesse jogo, porque o Atlético de Alagoinhas pode perfeitamente aprontar para cima do Náutico. E o Ceará vai receber a equipe do Sport, ou grande clássico aí dessa semana da Copa do Nordeste. Um jogaço, realmente. Acho que é um jogo aí também para no mínimo saírem 2 gols nessa partida. Então, se você não é cadastrado, cadastre-se usando o link que está na descrição desse vídeo. E também use o código promocional UAXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, meus amigos? Então vamos voltar agora a falar do Cruzeiro, que para mim é uma grande sensação hoje, nessa temporada, nesse começo de temporada do futebol brasileiro em 2022, né, o Cruzeiro é líder, volto a dizer, é líder, vamos falar várias vezes, líder do Campeonato Mineiro até o momento,
né? Foram 15 pontos aí, em 18 possíveis, apenas aquela derrota para o América, depois foram só vitórias. Teve também aquela vitória muito importante nos acréscimos, gente, no frigir dos ovos, digamos assim, né? Contra a equipe do Democrata, que fez uma cera recorde, cera monstro do Democrata, né? E no último minuto dos acréscimos de 9 minutos, no último minuto, nos minutos finais mesmo, talvez na última bola, o Cruzeiro acabou fazendo aquele gol tão importante para esse momento da equipe, porque ali foi uma vitória de 1-0, foi uma vitória de 1-0 num jogo complicado, mas o Cruzeiro conseguiu mostrar que no jogo complicado também consegue resolver. No momento em que muita gente já não acredita mais, o Cruzeiro conseguiu fazer aquele gol. Para mim foi muito simbólico aquilo ali. Porque aquilo ali pode ter sido, por exemplo, um tipo de jogo que o Cruzeiro pode ter muito na Série B neste ano de 2022. Então o Cruzeiro conseguiu superar de uma maneira, a meu ver, muito interessante, muito emocionante a equipe do Democrata naquela partida. E nessa partida agora, desse final de semana, o Cruzeiro simplesmente detonou, né, gente? Detonou com o time reserva, o time de garotos conseguiu ganhar de 3-0. Gente, foi 3-0 contra a equipe do Tombense, num estádio que, vamos combinar, né? O campo ali cheio de buracos, né? Uma vergonha, né? O jogador poderia se lesionar, mas o Cruzeiro conseguiu fazer 3-0. E quando a gente olha para o elenco de jovens, né? E por que funciona? Né? Por que isso funciona? Por que não funcionava antes? O Cruzeiro tem tido aí alguns bons garotos que têm surgido da sua canteira. Só que no passado, a gente vê que alguns desses jogadores iam para campo e não conseguiam entregar tudo aquilo que a equipe e a torcida esperavam deles, né? Por que agora está conseguindo? Isso tem muito a ver, meus amigos, com o clube, a maneira como o clube está se configurando, está se ajustando, está se ajeitando. Isso é muito importante. Isso acaba também respingando na própria categoria de base. Isso também tem a ver com salários que estão sendo pagos hoje em dia no Cruzeiro. É impressionante, os salários no Cruzeiro estão sendo pagos em dia. Olha só, hoje a realidade do Cruzeiro, como já está distante de pouco tempo atrás, né? Tem muito a ver com isso também, mas sobretudo em relação aos jovens tem a ver com outra questão. Uma questão muito importante, tem a ver com o técnico de futebol. O Pessolano é de fato um dos grandes responsáveis por esses garotos estarem jogando essa bola na equipe principal. Por quê? Porque o cara pode ser muito bom, mas quando ele vai para o elenco principal, a depender de circunstâncias mínimas, ele pode não render. É muito complicado, é muito sensível isso, sabe? O jogador, ele sente uma pressão muito grande, ele pode ser muito pressionado, ou não, ele pode não ter pressão nenhuma e ele de repente não rende na equipe principal. De repente ele não tem pressão nenhuma, ele entra e de repente não consegue render. De repente ele é muito pressionado e entra e consegue render. E tudo depende do quê? Depende do técnico. É isso mesmo. O Cruzeiro teve ali alguns técnicos que colocaram os jogadores jovens para atuar, eles não renderam muito bem. Pensemos, por exemplo, um técnico como Filipão, como Luxemburgo e tal. O que ele fala hoje para esses garotos? Simplesmente dá a camisa pro garoto e manda jogar, né? O Pessolano não, ele faz a diferença e este é o ponto. Ele consegue fazer com que esses garotos acreditem na possibilidade. Ele consegue fazer com que esse garoto e tal, sinta a necessidade de jogar bem pelo Cruzeiro, sinta a necessidade de ir pro campo, defender ali as coisas do Cruzeiro, fazer o melhor que ele pode, mas sem pressão. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que o garoto tem o direito de fazer aquilo que ele sabe, né? Ao mesmo tempo que o jogador vai a campo para fazer aquilo que ele pode fazer, ao mesmo tempo ele não se sente pressionado. E quem consegue configurar essa situação é o técnico Pessolano. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Isso depende muito de como o técnico olha para o garoto. Parece coisa simples, mas pela minha experiência que eu tive nas canteiras da América do Sul, da América Latina, na verdade, até conversando com muita gente que forma garotos nas canteiras, isso é muito importante. Não é um detalhe qualquer. A maneira como o técnico olha para o garoto, a maneira como o técnico fala com o garoto, a importância que o técnico dá para cada conversa que ele tem com cada garoto, às vezes com cada jogador ali em particular. Isso faz toda a diferença, meus amigos. Uma coisa é o técnico pegar e falar, vai lá, faz o melhor. Outra coisa é o jeito como o técnico fala, entende? A questão é, o garoto tem que acreditar no discurso do técnico, ele tem que acreditar que o técnico realmente está apoiando ele. Não adianta vir com conversa mole, tá? Não adianta vir com aquela conversa, vai lá, tenta resolver, não precisa ficar pressionado não, vai lá, mas faz o que você consegue fazer de melhor. De repente pode até ter uma fala dessa, mas como é que se fala? Como é que é o tom? Você fala olhando pro garoto, entende? Então a narrativa tem que entrar sabe, se tatuar na mente do garoto ali como uma verdade. Então ele passa a ir para campo acreditando no potencial dele, sabendo
que ele pode fazer o melhor e ao mesmo tempo não se sentindo pressionado para fazer melhor, sem a obrigação de fazer o melhor. Isso é impressionante. Isso para mim é o técnico Pessolano, que para mim o Cruzeiro sai da caixinha quando finalmente, depois de buscar um monte de técnico aí que não deram muito certo, né? O Cruzeiro foi buscar um técnico fora do Brasil, né? Hoje o Cruzeiro, esse time que está na segunda divisão do futebol brasileiro, que fez aquilo que os times da primeira divisão estão fazendo, estão buscando técnico fora do Brasil. E achou esse ótimo técnico que sabe trabalhar muito bem a cabeça do jovem. Então eu acho que tem muita gente ali que pode render, Daniel, o Thiago, por exemplo, né, que está crescendo aí na esteira, por exemplo, do Edu. O Thiago pode render muito, inclusive financeiramente, para o Cruzeiro em pouco tempo, né? Agora, falando de Edu também, a grande contratação desse centroavante, grande contratação, o Cruzeiro foi certeiro em buscar um dos grandes artilheiros do Brasil em 2021. Então tudo isso acaba redundando nessa equipe aí do Cruzeiro, que hoje é líder do Campeonato Mineiro, né? Tudo anda muito bem no Cruzeiro, finalmente, né? Apesar, meus amigos, dessa ação do Fábio aí, que entra na justiça para exigir 20 milhões do Cruzeiro, né? Do Ronaldo, na verdade, acaba acionando o Ronaldo ali para pedindo 20 milhões. A SAF tem aí 10 anos para pagar as dívidas, né? 10 anos. E certamente, em algum momento, a dívida do Cruzeiro com o Fábio será negociada, será paga. E ele sabe disso. Então por que o Fábio faz justiça para tentar acionar o Cruzeiro nesse momento? É algo desnecessário nesse momento. É algo que pode prejudicar sim o ambiente interno do Cruzeiro. Acho que não vai prejudicar, porque hoje o Cruzeiro está muito bem estruturado, parece que está tudo funcionando muito bem. Mas é algo que vem de fora com potencial sim destrutivo. A depender de como o clube recepciona isso pode ter um potencial sim muito destrutivo. E aí fica aquela questão, né? O Fábio não é ídolo do Cruzeiro, ele não gosta do Cruzeiro, não amava o Cruzeiro, ele não reduziu em vários momentos o salário dele pagar no Cruzeiro, nunca reduziu para 20 mil, tá? Nunca reduziu para 30 mil, nunca reduziu para 40 mil reais, nunca reduziu para 50 mil reais. Reduziu ali 360 mil, por exemplo, né? Então ele nunca ganhou 100 mil reais no Cruzeiro, sempre reduzindo, mas vamos combinar que quando estoura essa situação de crise no Cruzeiro, o Fábio ganhava muito dinheiro no Cruzeiro, assim como outros jogadores também ganhavam. Então, na verdade, isso que o Fábio faz é um negócio complicado para o Cruzeiro agora, né? É claro que se ele tem uma dívida, ele merece receber esse dinheiro, evidentemente, mas a SAF chegaria um momento aí para negociar com ele. E o argumento dele bom, o Ronaldo preferiu pagar o transfer ban do que pagar, por exemplo, os jogadores que ele está devendo. Ora, mas fez correto. O Cruzeiro precisa de reforços, era necessário o pagamento para o transfer ban para que o Cruzeiro pudesse fazer contratações. Era uma situação limítrofe. E o Ronaldo precisava fazer aquele pagamento para o transfer ban, até para ter condição, o Cruzeiro melhorar e ter condição depois de começar a pagar suas dívidas. Então não tem o menor sentido esse argumento do Fábio, que o leva aí à justiça para cobrar 20 milhões do Cruzeiro. E é legal que o torcedor entenda isso de vez, né? Aqui não é nada contra o Fábio. Agora, a gente tem que tomar cuidado com esses ídolos, sabe? Em primeiro lugar está o Cruzeiro, meus amigos. O Cruzeiro está acima de tudo, entende? Eu falei quando estourou esse problema aí, né? O Cruzeiro, para mim, acertou em não negociar com o Fábio. Muitos falavam, não era questão de salário que ele não queria reduzir mais, era questão do contrato. Mesmo assim, ele amava o Cruzeiro, que fizesse um contrato de 6 meses. Entendeu? E aí com 41 anos de idade, se mostrasse condição para ficar, certamente que os gestores do Cruzeiro fecharia com ele por mais 6 meses, de repente mais 1 ano e tal, mas não estava errado o Ronaldo quando quis que o contrato fosse só de 6 meses. Afinal, estamos falando de um jogador aí que é já veterano, e ele podia perfeitamente completar o número de jogos pelo Cruzeiro, né, e ali fazer a festa, mas ele não aceitou, porque ele queria ir um tempo de contrato muito grande, e acho que a gestão fez muito bem. Muitos torcedores ficaram contra, né? Por quê? Porque amam o Fábio, adoram o Fábio, evidentemente, mas está aí o Fábio que alguns de vocês gostam muito. Eu acho, por exemplo, eu não quero mexer com a idolatria de vocês, mas eu acho que é muito importante que coloque o Cruzeiro em primeiro lugar, antes de qualquer jogador. O Cruzeiro vai ficar sempre, gente. Tentaram destruir o Cruzeiro, fizeram esforços monumentais para destruir o Cruzeiro. O Cruzeiro está aí, de pé. Aqueles, né, que fizeram isso continuam dormindo tranquilos, né, porque não tem caráter, né? Agora, o Cruzeiro está aí. O Cruzeiro está se reconstituindo pouco a pouco. O Cruzeiro é muito mais importante. O jogador passa, o Cruzeiro fica, meus amigos. Então pense também, considere isso também em relação ao Fábio, porque isso aí foi vingança do Fábio em relação ao Ronaldo. E ele se vingar do Ronaldo nesse momento é ele se vingar também do Cruzeiro. Ele acionar
o Ronaldo hoje na justiça é acionar também o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro que ele dizia, ele afirmava que era o clube que ele amava, o clube do coração dele e tudo mais. Quando ele aciona o Ronaldo hoje, está também acionando o Cruzeiro, está prejudicando o momento também do Cruzeiro. Então, eu sei que isso aqui que eu tô falando é impopular, tem problema não, pode dar dislike aí no vídeo, entendeu? Mas eu sempre vou pautar aquilo que eu acredito neste canal. Para mim, o mais importante é o Cruzeiro. E o momento do Cruzeiro é muito, muito valioso. Momento de, sabe, gera muita alegria para o torcedor, mas também entrega perspectiva, meus amigos, para o torcedor. Entende? Isso é muito importante. Então, é isso. Salve o líder do Campeonato Mineiro da atualidade, o Cruzeiro. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.